Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos a mais um videozinho de Firebase que a gente vai ter aqui, tá bom? Hoje a gente vai fazer um review geral aqui sobre o Firebase, sobre alguns patterns que você pode utilizar na hora de desenvolver aplicações, tá? Basicamente vamos falar sobre os principais ali, vamos falar sobre Storage, Firestore, Functions e o Authentication, que é o pacote ali de início, vamos dizer, é o Starter Pack aqui do Firebase, tá? E a ideia desse vídeo é servir para você como um handbook, um guia em que você vai poder definir bases e quando você encarar casos de uso semelhante, vai saber o que fazer. Naturalmente, isso aqui não são convenções assim obrigatórias. Você vai muito provavelmente ter isso em mente, tá, pessoal? Muito provavelmente você vai encontrar um caso de uso que eu não falei aqui, que nenhum outro alguém falou em um outro vídeo ou em um curso. Então, foque em pegar as bases, que nem esses patterns aqui, e na hora que você precisar, você pode combiná-los ou você definir uma outra estratégia. O mais importante aqui são as bases que eu quero passar para vocês sobre esses produtos. Eu vou tentar fazer de um jeito mais dinâmico, tá? A gente vai falando de cada pattern, eu vou escrever aqui. Então, o nosso primeiro pattern aqui é o Firestore com o Authentication, tá bom? Dois produtos importantíssimos. Authentication, você sabe, é para fazer autenticação. Você consegue fazer autenticação com diferentes providers. Você consegue fazer autenticação com o Google, com o Facebook. Consegue fazer autenticação via SMS. Inclusive, aqui no canal tem uma série que eu gostei muito de fazer. Deu um trabalhinho, mas eu gostei de fazer, que foi sobre Authentication. Tá? Eu tentei ir um pouco além do que o pessoal fala muito. Então, assim, falei sobre autenticação por e-mail, por SMS, autenticação por Google e Facebook. Eu tentei dar uma incrementada, integrando com a API em si, porque quando você faz essa integração com o provider, você recebe um token, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma integração no Google lá com a API de Person do Google, se eu não me engano, Contact API, nem lembro mais o nome da API, mas a gente fez uma integração. Porque essa é a ideia. A ideia desse canal aqui é dar bases, tá? Não necessariamente eu faço pra alguém, eu faço coisas que eu quero fazer, no fim das contas, tá? Mas eu faço do jeito que eu acho que é mais interessante, que seria, se fosse eu assistindo, eu gostaria de ver. Gostaria de ver mais detalhes, gostaria de ver mais informações, não só aquela coisa crua, aquela caixa preta que eu vou te entregando. Então tem a playlist aí, se você quer aprender um pouco mais de Firebase, eu daria uma olhada lá, tá? Para você entender como é que é todo esse lance de autenticação. E o Firestore, você já sabe, é o nosso banco de dados. Tá? Não tem muito o que falar sobre ele, é real time, é NoSQL, enfim. Tem vídeo também no canal aqui que eu também vou estar linkando tudo. Vou linkar na descrição, vou colocar nos cards. Beleza, explicamos isso. Qual que é o nosso pattern aqui? O nosso pattern envolve o caso de uso em que você quer colocar mais dados no usuário, mas naturalmente você não consegue fazer isso no Authentication, tá? Porque o Authentication ele é para autenticação, então ele tem ali toda a parafernália que ele precisa para um usuário. Você consegue colocar algumas coisinhas a mais. Ele tem token, tem ID do usuário, que ele chama de UID. Ele tem lá display name. Ele tem também, dá para você colocar uma imagem de perfil. Então dá para você fazer tudo isso referente a um usuário. Porém, no contexto da autenticação. Agora, se a gente olhar para um contexto maior, no contexto da sua aplicação, pode ser que um usuário ele precise ter mais informações. Pense numa aplicação de livros e autores. Um autor, ele pode ser um usuário nessa aplicação, por exemplo, ele faz upload de livros, tá? E ele tem detalhes sobre ele. Tem uma bio do autor. E uma bio do autor, uma biografia, você não consegue colocar no Authentication. É uma coisa que não vai dar para você fazer. E é aí que você vai precisar recorrer ao Firestore. Existe até um vídeo prático sobre isso aqui no canal, tá? Sobre como que você salva dados do usuário no Firestore. Também você pode dar uma conferida. Então, esse pattern aqui ele envolve basicamente a gente ter documentos referenciando o UID. UID, como eu já falei aqui, é o ID do usuário. Todo usuário autenticado, a gente vai ver na aplicação aqui, ó. Estou com uma aplicação aqui de exemplo, tá? Todo usuário autenticado ele recebe aqui, ó, essa informação aqui, ó, UID do usuário. E como que eu faço para integrar isso? Eu jogo no meu banco de dados. Então, assim, na minha collection de usuários, por exemplo, eu posso ter o seguinte: o ID do meu documento é o ID do usuário. E pronto. Porque aí quando eu precisar referenciar esse cara, pensando, por exemplo, aqui no exemplo da SDK de JavaScript, eu posso basicamente, eu tendo aqui a collection, tá? Digamos que a collection já está aqui, tá? Não fazer todo ponto collection, não. Eu vou referenciar o documento, tá? Porque eu tenho o UID dele, tá bom? Então eu encontrei esse documento. Aí, se no caso, por exemplo, se eu estiver fazendo uma leitura,
é get, né? Se eu estiver escrevendo, é set, né? Estou criando, é set, certo? Então, eu criei um novo documento e o ID desse documento é o ID do usuário, tá? Então, eu referenciei. E agora eu posso colocar a bio lá, porque quando eu precisar buscar, o usuário logou no meu sistema, eu peguei o UID. Eu vou lá e referencio a doc aqui, faço um get e pego a informação dele, tá? Tem uma aplicação aqui que eu trabalhei há um tempo, é uma aplicação só de demonstração, tá? Ela não é nada, não segue muitos padrões aqui, ela é bem rústica até, porque o objetivo era ser rústico mesmo. Do ano passado, eu acho, né? E aqui a gente pode ver um exemplo disso, ó. Por exemplo, aqui é o form de criação de usuário, tá? Então assim, a gente faz adição no evento. É bom que você saiba isso aqui, inclusive, tá? Mas enfim, vamos seguir. Você pode fazer tranquilamente num React da vida, um Vue também. A gente pega as informações, e aí a gente vem para aqui, ó. E a gente vem aqui criar o usuário. Então a gente cria o usuário com e-mail e senha, então esse é o tipo de autenticação que a gente utilizou. E o ponto-chave está aqui, ó. Eu tenho uma collection de usuários que eu já peguei, tá? E aí eu faço, ó. Aqui do meu documento, eu estou usando aqui, mas o melhor termo é ID. Eu usava aqui por conta do Real-Time Database, estava muito drivado nisso. Você vai fazer doc, set, e ele vai criar o documento. Aqui está até fixado, ó. Tá bom? Por isso que todos vão ter essa informação. Então, sempre que eu criar um usuário, tá? No caso aqui, ele vai me retornar o usuário que foi criado, eu consigo pegar o UID dele e eu faço esse pattern. E para buscar, você vai fazer alguma coisa semelhante a isso, tá? Se você tendo o usuário logado, você vai estar lá no seu on-out-state-change, você vai ter o usuário logado, vai ter o UID dele e vai conseguir pegar com um get aqui, tá bom? Bem tranquilo. E o nosso segundo pattern envolve o storage, que é onde a gente salva arquivos, tá? Com o authentication também. E aqui o pattern vai ser bem semelhante, tá? Porque aqui eu estou querendo te referenciar casos em que você vai precisar ter arquivos vinculados a um usuário, por exemplo, tá bom? Então, dado que eu tenho o UID, eu consigo fazer essas referências, por exemplo, eu posso ter o nome da minha pasta sendo o UID do meu usuário, tá? E aqui eu tenho arquivos, tá bom? Arquivo 1, arquivo 2. E claro, você vai fazer a sua hierarquia como você quiser. Digamos que o meu usuário ele tem informações, arquivos que são, sei lá, de relatórios. E aí ele também tem aqui os relatórios, né? Enfim. E aí ele também tem arquivos que são de perfil. Enfim, você vai fazer a sua hierarquia, mas o ponto importante é isso aqui, ó. O ponto importante é esse UID ser ali o ponto de entrada. Claro, eu posso também ter pastas aqui, tá? Users, aí vai ter lá UID e todo o resto, tá? Posso ter, sem problema. Mas o ponto é, eu sei como encontrar isso aqui, tá? Eu sei que se eu for users e com o UID do meu usuário logado, eu vou conseguir bater nas informações dele, que são os reports que ele já mandou, sei lá, um CSV da vida, e arquivos de profile, sei lá, imagens que ele já mandou. Então, você pode até traçar um paralelo para esse caso de uso aqui com o do Firestore lá, onde a gente vai ter nossas pastas ali sendo collections e os nossos arquivos sendo os documentos. Então, você consegue referenciar com o caminho todo. Bem tranquilo, tá? A ideia é bem semelhante. Porém, eu quero aqui estender um pouco mais esse pattern, deixar ele um pouco mais geral, tá? Porque assim, nem sempre você vai ter um UID. Nessa aplicação, por exemplo, que eu mostrei, a gente tem eventos. E embora eu não tenha feito dessa forma, eu poderia ter cada evento tem um banner, tá? Só para dar contexto. Eu poderia ter uma pasta com o evento e dentro da pasta ter o banner daquele evento. Eu poderia ter várias pastas, uma pasta para cada evento. E aí como é que eu faria? O evento não tem UID, tá? Mas é isso que eu quero trazer. O mais importante aqui não é o UID de fato, é o ID do documento, tá? Então, aqui, ó, vai ser o document ID, tá? O ID do documento é muito mais importante, porque eu consigo referenciar arquivos baseado em documentos. Então, se eu tivesse aqui o ID do evento e eu tivesse aqui os arquivos de banner, eu conseguiria referenciar o meu arquivo, que poderia ser events, né? Que eu poderia ter... Opa! Events. E aí, eu poderia ter... E aí eu poderia ter aqui os arquivos, o banner desse evento. E claro, qualquer outro arquivo que o evento gerasse. Então, pega esse detalhe. O mais importante é você ter o ID. Para casos em que você envolve o usuário, é só um caso particular, né? É em que o ID do documento é também o UID da autenticação. Beleza?
E só para ilustrar que eu já ia esquecendo, a gente pode vir aqui no Storage, nesse caso aqui, e nesse caso aqui eu fiz com o usuário. Então, é aquele caso particular, em que o ID do documento é o mesmo do usuário. Então, ó, quando eu clico aqui, eu tenho os arquivos, tá bom? E aí eu conseguiria ler, enfim, e tudo. No contexto dessa aplicação, a gente não lê diretamente do Storage, né? A gente só pega a URL de download, enfim, mas isso é papo para Storage, tá bom? Vamos seguir. E agora a gente vai mencionar algo importantíssimo, que são as regras de segurança. Esse é um tema muito importante, mas que pouca gente fala. Eu vejo muita gente se empolgando e de fato é a parte mais empolgante. Você conseguir fazer um CRUD de forma muito rápida no Firebase, fazer uma autenticação, nossa, é muito rápido. Mas a gente esquece que a gente tem que cuidar da segurança dos nossos dados também, tá bom? E aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre patterns que a gente vai encontrar nas regras de segurança, basicamente. A gente vai ter, no geral, três grandes áreas em que a gente vai escrever regras de segurança. A gente vai ter autenticação e autorização, validação de esquema e regra de negócio, tá? Autenticação e autorização é para você garantir que alguém que está acessando aquele recurso, no caso do banco, por exemplo, aqueles dados, tem autorização para aquilo, está autenticado e tem autorização para aquilo. Então, por exemplo, no nosso contexto aqui, um evento, ele só pode ser alterado pelo dono do evento, que a gente chamou aqui de organizador, nessa aplicação que eu estou trazendo de exemplo. Então, eu tenho que bloquear qualquer tentativa de update que seja feita por um usuário que não está autenticado ou que ele não é o dono do evento. Então, esse é o primeiro padrão que a gente vai seguir, tá? E isso segue para várias outras coisas. Dados do usuário. Quem que pode alterar dados de um usuário? No contexto dessa aplicação, somente o dono. Claro, isso vai variar. Quando você tem uma aplicação mais complexa, que você tem níveis, de repente, um usuário com nível maior pode poder alterar informações do outro. E aí você vai trabalhar a sua área de negócio. Tá? E a gente vai ver também que, como eu falei, é uma outra grande área aqui de onde a gente aplica as regras. Tá? A segunda área aqui é a validação de esquema. E claro, a gente sabe que o banco ele é um banco NoSQL e ele não tem esquema. Você consegue salvar o que você quiser, no formato que você quiser. Os documentos eles não têm essa definição estática de como eles vão se dispor, quantas colunas, que tipo é as colunas. Não existe isso, a gente sabe disso. Mas, para alguns dados, é preciso que você tenha essa validação de esquema. Por exemplo, no caso de um usuário, não posso permitir que ele seja criado sem e-mail. Nesse caso até é ruim, porque o Authentication não deixaria, mas vamos para o evento de novo. Eu não posso ter um evento sem a data. A data ela tem que estar na hora que eu criar o evento. Tá bom? Eu posso até, digamos, ter um evento sem banner. Posso, mas sem data não tem como. Como é que eu vou criar um evento que eu não tenho a informação? Então você vai ver no seu contexto que vão ter entidades que vão precisar de dados mínimos para existir, tá bom? Para serem aceitáveis na sua aplicação, tá? E aí que você vai trabalhar suas regras de validação de esquema, que é basicamente validar se aquele documento que está para ser criado, se ele atende aos requisitos. Se ele atende ali, tem o campo que eu espero, é o tipo que eu espero. Você vai precisar escrever essas regrinhas também. E por último, a gente tem as regras de negócio, né? Que são basicamente você lidar checagens, como se fossem constraints no seu banco de dados, nesse exemplo aqui. Tá bom? Então, por exemplo, um evento aqui, ele tem um ID que ele é gerado de acordo com o título. Então, assim, você já vê que nessa aplicação, quando você faz isso, se o seu evento é gerado pelo título, você não pode ter eventos com o mesmo título, porque eles vão gerar o mesmo ID, nesse exemplo, tá? E aí você teria que trocar, sei lá, manualmente. Então, por exemplo, digamos que a gente só impede isso. Não pode criar dois eventos com o mesmo título. O que a gente pode fazer com as regras de segurança? A gente pode checar se aquele evento já existe. Existem duas funções principais, que são get e exists, que vão permitir que a gente cheque, na hora de fazer uma escrita no banco, checar uma collection para ver se outro documento existe, para eu garantir se eu posso criar ou não. Então, assim, você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, o get, você vai pegar a informação de outro documento também. Então, por exemplo, uma outra regra que tem aqui nessa aplicação é que o dono do evento não pode se inscrever no próprio evento. Então, é basicamente isso. Na hora de eu me inscrever, eu posso checar se aquele cara é o dono do evento. Sei lá, fazer um get. Talvez não precise tão longe, mas só para dar um exemplo aqui. Tá bom? Então, vamos aqui para o nosso console de novo, para eu mostrar aqui algumas regrinhas, tá? Então, olha só. A gente tem aqui uma série de regras. A gente colocou até em funções. Tá bom? Aqui são regras de validação de esquema. Então, a request que vem aqui, entre mais detalhes de security rules, que aí eu vou deixar para você pesquisar aí depois, tá? Vou deixar links também na descrição. Mas basicamente, vem lá a request para criar um documento em users, então vai criar um usuário.
tá? E eu quero fazer checagens. E aqui eu estou checando se tem pelo menos 2 campos e no máximo 3, tá bom? Porque assim, e-mail e name, né? Name e e-mail aqui são obrigatórios. Agora bill, que é um outro campo aqui, ele não é obrigatório. Tanto que eu faço outra checagem aqui, ó. Se ele não tiver, beleza, já vai dar true aqui. Mas se ele tiver, ele tem que ser string. Então essa aqui é uma checagem bem simples de esquema que a gente fez aqui, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente as regras elas funcionam como resultado de expressões. Então você vai ter uma série de expressões e você vai ter um resultado que é booleano e você coloca aqui numa permissão de operação. Então, numa leitura bem simples, eu vou permitir leitura e exclusão se essa expressão aqui for verdadeira. E esse caso aqui é um caso de expressão de autenticação e de autorização também. Aqui eu estou permitindo leitura e exclusão se isso aqui for diferente de nulo, o que significa que esse usuário que tentou fazer isso está autenticado. E se esse usuário que tentou fazer isso, ó, se o UID dele bate com o user ID do documento que ele está tentando ler, o document ID do que ele está tentando ler aqui. Então você vê que aquele padrão lá, aqueles padrões que a gente viu, na verdade, do Storage Authentication e do Firestore Authentication, ajudam aqui a gente. Porque aí eu consigo referenciar aqui, ó. Eu consigo pegar o UID na hora de escrever a regra. Eu consigo fazer as comparações. Eu sei se o cara que está tentando ler agora aqui é o dono do dado. A gente tem aqui uma regra de negócio bem simples, tá? Que a gente checa se é o dono do evento. Então essa função isEventOwner, ela basicamente busca um documento lá em eventos, ó. E o evento ele tem esse Organizer ID aqui. Tá? E aí eu checo se o Organizer ID é igual ao UID de quem está autenticado. Que aí eu sei. Se for, quem tentou fazer essa requisição é o dono do evento. E aí eu já barro essa escrita, né? Então aqui, ó, por exemplo, no caso aqui, ó, eu só posso criar se for diferente de nulo, ou seja, está autenticado, e não é o dono do evento. Ó. Veja que tem uma negação aqui, ó. Tá bom? Então é um outro modelo. Essas coisas que eu falei para o Firestore funcionam também para o Storage, tá? Só que, como eu falei, a analogia é aquela. A gente vai fazer os arquivos como se fossem documentos e o caminho ali vai ser o caminho da collection. Né? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma regra bem simples. Também chama isOwner. Então, assim, está autenticado e é o dono. Nesse caso aqui funcionou também, por quê? Porque o ID é o do usuário autenticado. Tá? Então, eu consigo fazer essas comparações. Então, aqui, ó, consegue ler e excluir se for o dono. Então, isso aqui é uma coisa de autorização e autenticação. Tá? E aqui eu tenho algumas validações mais de negócio mesmo. O tamanho tem que ser até esse, o tipo tem que ser esse. Mas enfim, você viu que são padrões que você vai encarar no dia a dia quando for escrever suas regrinhas. E esse aqui é um bom momento para anunciar que nós desse canal, no caso eu que só sou eu que faço o canal, a gente preparou um curso dedicado às áreas de segurança, tá? Que chama Firebase Dominando as Security Rules. A ideia aqui agora é produzir alguns cursos mais nichados, mais específicos, para quem tiver interesse em se aprofundar. Tá? E eu resolvi começar com esse justamente porque eu sinto a negligência das pessoas sobre um tema tão importante. Algumas dessas regras que a gente está vendo aqui, na verdade, que todas foram desenvolvidas ao longo do curso. Tá? Então a gente foi montando as regras, discutindo a necessidade delas e como que a gente conseguiria fazer. Tá? Então tá lá tudo explicadinho em cada aula. Então a gente tem módulos lá introdutórios e no segundo módulo você já pega toda a base que você precisa para o resto do curso. O resto do curso é só prática. A gente vai pegar essa mesma aplicação e escrever regras para ela. Além disso, a gente vai fazer também regras para o storage, a gente vai fazer deploy, a gente vai ver as funções, vai dar uma pinceladinha sobre um outro pattern que envolve Cloud Functions e Aggregations, que a gente vai falar aqui também. Mas enfim, o curso está aí. Dá essa força aí se você achar que vale a pena, link na descrição. Bora seguir. E o nosso próximo pattern aqui envolve gastar dinheiro, tá? Porque é uma coisa que pode acontecer, tá bom? Muito, muito mesmo, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal, tem muito vídeo no canal sobre Firebase, agora que eu prestei atenção. Mas tem um vídeo aqui no canal em que a gente fala sobre como não gastar 30 mil no Firestore e no Firebase em geral. Tá? E eu conto lá a história de um post que é bem famoso, que no grupo de Firebase todo mundo coloca, cuidado com isso aqui. E quem não gosta também sempre faz referência a esse post. Não sei como é que tá agora, que eu também estou um pouco mais afastado das comunidades, que tem muita gente chata. Mas enfim, não na comunidade de Firebase, claro, mas em outras comunidades que odeiam Firebase. Tá? Sendo que é só uma ferramenta que nem qualquer outra. Mas enfim, nesse vídeo eu explico, né? Eu conto a história lá do que aconteceu. E basicamente, quando eu falo agregação aqui, eu estou falando daquelas métricas, vamos dizer assim, soma, média, enfim, tá? Então, total de vendas dos últimos 3 meses, então você ter essa soma aí.
E lá nesse post, quando foram fazer, fizeram numa visão muito relacional, tá? Numa visão em que você tinha ali duas tabelas, no caso era doações, né? Então você tinha uma tabela de doações. E aí, o que acontecia naquela aplicação? Quando alguém ia lá e criava uma doação, fazia um pagamento, isso era registrado numa collection, sei lá, donations, e na página ele mostrava a soma total até então, que é bem comum de páginas de doação, né, de vaquinha. Você tem o total, né? Só que eles estavam lendo todos os documentos, né? Então assim, sempre que alguém entrava na página, ele lia todas as doações. Então pensa aí tu, tá com, sei lá, 10 mil documentos. Toda vez que alguém entra, tu lê 10 mil documentos para poder fazer a soma. Claro que isso não funciona. Isso funciona no SQL. No SQL você consegue fazer isso. Tá? Você faz lá uma consulta e ela consegue performar bem. Tá? Mas no banco NoSQL, que nem é o nosso Firestore, isso não dá muito certo. Tá? Você deixa lento e fica caro. Fica muito caro porque o Firestore também lida com operações. Né? Ele cobra por operações. Então leitura é uma operação. E uma forma de fazer isso, que eu não coloquei aqui, é assim. Eu vou colocar aqui Firestore, que eu estava colocando nos outros, né? Authentication, tá? Porque... Authentication não, meu Deus. Functions. Porque é exatamente o que a gente vai precisar fazer aqui, tá, pessoal? Nas funções a gente tem alguns triggers que são executados quando acontece alguma coisa no nosso banco de dados. Então você consegue colocar lá um trigger numa collection quando o documento for criado, por exemplo. E você consegue pegar a informação daquele documento quando ele é criado. E você já está vendo onde é que eu quero chegar aqui. O pattern comum de agregações aqui é a gente ter isso sendo gerado em outro lugar, em outro documento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a collection de donations. Eu poderia ter aqui uma subcollection, ou poderia ser uma outra collection plana junto com a donations aqui chamada de, sei lá, aggregations. E aqui eu tenho um documento chamado amount. Esse amount poderia possuir só o total mesmo ali, um campo total com a soma, ou total current month, sabe? Para caso eu queira também mostrar em períodos diferentes. Mas enfim, digamos que eu tenho só o total, deixa eu apagar aqui. Então, perfeito. O que é que eu preciso fazer aqui? Tá? Sempre que uma doação nova for criada, eu tenho que incrementar esse total com o valor que foi doado. Então, assim, na função, lá no trigger, eu consigo pegar essa informação. E eu consigo fazer essa soma. Como eu tenho acesso ao documento, eu consigo pegar o campo amount desse documento, seja esse o nome do campo, e fazer esse incremento aqui em aggregation. É uma collection que eu sei o caminho todo dela. É donations, aggregation, e eu tenho o amount. Eu já sei o caminho dela, é fixo. Tipo, isso não é dependente de variável. Por quê? Porque é uma coleção somente para fazer esse tipo de coisa. Então, aqui vai entrar, se você quiser, média, se você quiser também, sei lá, média por período, enfim. Só que você vai ter que jogar essa lógica para a sua função, tá? Esteja ciente disso. Mas é assim que você faz. Quando você faz isso, você já tem esse valor calculado para você. E na página, você só busca. Você não vai calcular de novo, não vai fazer busca. Você vai buscar um documento, veja, um documento para poder pegar essa informação, que é o total. Ao invés de eu ter que ler todas as doações. Ler tudo para fazer soma, fazer essas coisas, não funciona bem aqui no Firestore. Tá bom? Então vamos ao exemplo, tá? Aqui eu tenho, nesse caso aqui, o que a gente tem é o seguinte. Sempre que um usuário ele se inscreve em um evento, tem um contadorzinho no evento, tá? Se a gente vier aqui, ó, no banco de dados, aqui no evento a gente vai ter um contadorzinho aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Subscribers, tá bom? E aí, sempre que uma nova pessoa se inscreve, é criado um documento aqui, ó, em subscriptions. Então, aqui tem 2 documentos, ele tá 2 lá. Sempre que alguém se inscreve, é criado um documento aqui. Sempre que alguém se desinscreve, é deletado um documento daqui. Né? Então, é isso que acontece. E aí eu não sei se essa função está funcionando ainda, porque eu acho que esse projeto aqui não está funcionando ainda. E aí o que ele fez foi decrementar, né? Porque eu excluí um documento. Então, a ideia é essa. Eu vou colocar um trigger na criação e um trigger na exclusão. E aqui a gente fez isso, ó. Então aqui eu tenho a função de update, tá? Que basicamente recebe o ID do evento e o valor para incrementar. E tá aqui os triggers, ó. Eu tenho lá o Firestore, aí eu tenho Events, Event ID, Subscription,
Subscription ID. Isso aqui é o Coringa, né? Então você sabe que isso aqui vai assumir o valor daquele momento. Por isso que eu consigo pegar essa informação. Então, por exemplo, então aqui nesse caso é incremento de 1, tranquilo. Ó. Então faço o incremento, chamo a função, passo o ID e o valor a ser incrementado. A mesma coisa no delete. Ó. Um delete, pego o ID, aqui é um incremento de -1, um decremento, passo também e ele atualiza, tá? A única diferença de um para outro aqui, a lógica é que um está enviando e-mail e o outro não. Enfim, essa é a ideia. Nesse caso da doação, por exemplo, eu poderia ter aqui, como eu estou usando uma collection donations, donation ID, e aqui no snapshot eu consigo pegar os dados, ó. Veja, ó. Então aqui eu poderia pegar o dado da doação. Eu pegava o valor, faria aqui, ó, o incremento vai ser, eu passaria o valor aqui, ó. E aí eu já teria aqui essa variável de incremento. É importante que seja esse field value aqui, porque o Firestore vai tratar. E se você tentar pegar, ler o documento e salvar de novo, você pode perder dado aí, né? Aqui você tem uma garantia de que ele vai fazer de fato o incremento, tá? Certinho, sem nenhum problema. Porque o que eu estou falando aqui é o seguinte: você pode começar a pegar um documento, aí vai fazer o incremento, mas vem outro e decrementou, aí antes de você o outro incrementou de novo e você já pode ter perdido tudo aqui, tá bom? Então é nesse padrão que você vai fazer as suas agregações. Bom, e vamos aqui para o nosso último pattern, tá? Que é um pattern, não um pattern, mas sei lá, um conceito de duplicação de dados aqui no nosso banco de dados, tá? Porque basicamente, porque assim, pessoal, a gente viu pelo último pattern na hora das agregações que a gente não deve ficar lendo a collection toda a vida para poder buscar informação. Então, assim, se uma collection se relaciona com outra, a gente tem que dar um jeito de ter menos escritas, claro, sem perder ali a coesão, e isso vai de caso para caso. Mas, no geral, o que a gente faz é colocar dados de uma collection em outra, baseado na forma que aquele dado é mostrado. Tá? É isso que a gente faz no fim das contas. Então, nessa aplicação aqui dos eventos, quando eu estou listando os eventos, eu consigo ver lá o nome do organizador. Tá? Quem que é o organizador nesse contexto aqui? O organizador é um usuário. Num banco relacional, se você vende relacional, você tem a tabela de usuários, tabela de eventos, você faz um join, né? Uma consulta só, pega as duas informações, mostra na tela, maravilhoso. Aqui você não consegue fazer isso. Se você quiser manter os dados atômicos, né, separados, que nem em relacional, você vai ter que ler dois documentos para isso, que você vai ter que ler o evento, aí você vai ter uma referência aqui, sei lá, o Organizer ID. Você vai pegar o ID e vai ler outro documento, que é o documento de usuários, tá? No caso, esse aqui, ó. E nesse caso, dependendo do seu contexto, é muito melhor você colocar os dados que você quer mostrar na tela na collection. Então, por exemplo, na listagem de eventos, a gente vai fazer ali a busca dos eventos, né? Eu posso até tentar abrir aqui o projeto rodando online. Então, olha só, consegui abrir aqui, tá? A gente criou um evento, deu um erro aqui no banner, mas enfim. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó, eu tenho aqui o título do evento, eu tenho a data, e eu tenho aqui a descrição, e eu tenho aqui ó, a informação do usuário. Então, eu estou mostrando aqui o nome do organizador desse usuário. Que usuário, pô? Então, eu estou mostrando aqui o nome do organizador desse evento, tá? No caso aqui, Ed Silva. E aqui a mesma coisa quando eu vou para o detalhe, se eu não me engano. Eu mostro também aqui ó, quem que é o organizador. Então essa informação ela é importante para a minha aplicação. Para eu mostrar. Se toda vida eu for estar lendo dois documentos para isso... Claro, isso aqui é um exemplo até básico, tá? Mas pode ser que a sua parte seja mais complexa. Você tenha que pegar informação de mais lugares. Então você tem que tentar colocar essas informações de forma coesa, de forma que você consiga ler o suficiente para você pegar ali dados para mostrar. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tivesse 100 eventos, eu bastaria ler 100 collections. Por quê? Porque essa informação do organizador, ela está aqui, ó. Eu tenho o nome dele aqui. Tá? Então, que é esse aqui, ó, por exemplo. Tá aqui o nome dele, ó. Tá? Então, assim, o dado desse usuário está aqui. Então, basta que eu faça a leitura. E qual que é o trade-off disso? Se o usuário mudar de nome, eu tenho que alterar esse documento aqui. Tá? Claro, mas com que frequência o usuário muda o nome de perfil, tá? Ainda assim, existem essas extensões aqui que você pode utilizar para isso, talvez. Tá bom? Não tenho certeza. Tem um de deleção aqui, mas pode ser que tenha um outro aí de atualizar, não sei. Se não, você vai ter que fazer isso manualmente. Como? Funções. Trigger da função lá, na hora que atualizar o documento de usuários, você buscar pelos documentos em eventos e fazer a atualização deles também.
atualizar o nome, tá? Então não é nada também muito difícil. Como que você vai duplicar vai depender da sua tela, o que, se você está bem atento, é um pouco ruim. A gente vai discutir isso num vídeo próximo. Tenho mais dois vídeos para falar sobre Firebase, assim, numa visão mais de arquitetura, sei lá, podemos dizer assim, em que a gente vai ver como que agregações podem ser ruins em determinado ponto, que é o que a gente mostrou no último pattern, né? E como que a estrutura do banco ela é muito dependente da tela e que isso pode ser um problema e é importante você saber dos problemas que uma ferramenta tem, tá? Para você ver se ela é melhor para o seu caso ou não. Por exemplo, digamos que nessa tela aqui eu não precisasse mostrar o dado do organizador. Então beleza, eu não preciso disso, eu nem ia ter. Tá? No máximo eu ter o Organizer ID ali só para eu poder fazer alguma referência ou outra ali de regra de segurança, na minha função, no meu trigger e tal. Mas eu não ia copiar as informações para cá, porque elas são desnecessárias, tá bom? E aí vai variar da sua aplicação. Se você tem uma aplicação de novo, de livros, e ela mostra o nome do autor, na hora de eu listar o livro tem que ter o nome do autor embaixo, você tem que ter a informação essa informação do nome tem que estar no livro. Tá? No geral é isso que vai acontecer. Ah, tem também a informação de avaliação. Tem que estar no documento do livro também. Avaliação média. Para que ele consiga mostrar sem ter que estar lendo toda a vida. Tá certo? E aí você faz o seu trade-off aí, claro. Tem que ser ponderado. Também não vai tuchar um documento cheio de informação. Então é assim, eu vou colocar tudo no documento só. Fica ruim também de você manter isso aí. Né? E também um documento no Firestore ele tem um limite, se eu não me engano, é 1 MB, tá? É o máximo que ele comporta. Tá bom? Bom, pessoal, esses foram os patterns aí, acredito que vão ser úteis para vocês. Como eu falei, uso isso aqui como handbook, tá? Eu vou até tentar segmentar aí o vídeo para que você consiga ir na parte que você quer e você consiga pegar informações. Então, de repente você está fazendo uma aplicação, teve dúvidas sobre alguma coisa que você quer implementar, volta aqui, dá uma olhada no vídeo, dá uma olhada nas referências que eu vou deixar e dá uma olhada no curso, tá? Eu vou deixar de falar de novo aqui, vou deixar o link do curso aí embaixo. Eu acho que vai ser muito bom para você manter suas aplicações mais seguras, você poder dormir tranquilo quanto a isso, tá? E ser um pouco mais profissional, né? Eu acho que tem muita gente que vem na vibe do Firebase aqui, da facilidade, e esquece disso, né? E isso faz muita diferença para você mesmo, tá? Então por esse vídeo é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo. Até mais.